Olha, meus queridos, tem histórias que a gente carrega por anos, sem entender direito o peso delas. E tem outras que, quando finalmente fazem sentido, é como se o chão sumisse debaixo dos nossos pés. A minha é do segundo tipo. Durante 45 anos da minha vida, eu achei que sabia quem eu era. Helena Cristina Andrade, enfermeira, segunda filha, irmã, dedicada. Imagina só a surpresa quando descobri que minha identidade toda tinha sido, como posso dizer, construída, planejada, calculada. Meu nome é Helena, tenho 67 anos e durante quase meio século da minha vida eu vivi acreditando numa mentira linda. Hoje, com a perspectiva que só os anos podem dar, eu consigo contar essa história. Não é fácil, mas é necessária, porque quantas Helenas não existem por aí, vivendo vidas que não escolheram, sendo quem não são, sem nem saber. Eu nasci em 1978, numa família de classe média alta em São Paulo. Meu pai, Dr. Roberto Andrade, era cardiologista conceituado no Hospital das Clínicas. Minha mãe, Carmen, era professora de biologia aposentada, precocemente, para se dedicar à família. E havia Diego, meu irmão mais velho, 5 anos mais que eu. Diego nasceu em 1973 com uma doença que na época mal tinha nome, deficiência de adesina leucocitária, uma condição genética rara que comprometia gravemente seu sistema imunológico. Desde pequena, eu sabia que Diego era especial. Não no sentido carinhoso da palavra, mas especial mesmo. Precisava de cuidados constantes, internações frequentes, uma atenção que sugava toda a energia da casa. Nossa infância foi marcada pelo cheiro de álcool em gel, pelo som constante do nebulizador no quarto dele, pelos telefonemas urgentes dos médicos. Eu cresci sabendo que Diego precisava de mim, que eu era a irmã que sempre doava sangue quando necessário, que tinha um mesmo tipo sanguíneo raro, que era compatível para tudo. Nossa, como eu me orgulhava disso! Aos 7 anos, quando fiz o primeiro exame de compatibilidade, lembro do sorriso dos meus pais. Helena é um anjo, dizia minha mãe para as visitas. Deus mandou ela para salvar o Diego, completava meu pai, e eu acreditava nisso de coração. Achava que tinha nascido com um propósito divino, que era especial, porque podia ajudar meu irmão. Aos 8 anos, fiz minha primeira doação de medula óssea. Lembro da dor, do medo, mas também do orgulho quando me disseram que tinha dado certo, que Diego estava melhor. Aos 12, doei sangue. Pela primeira vez oficialmente, aos 15. Parte do fígado. Cada procedimento era cercado de festa em casa, como se fosse meu aniversário. Nossa heroína me chamavam. A dinâmica da nossa casa sempre foi clara. Diego era o sempre e todos nós orbitávamos ao redor dele. Papai chegava do hospital e ia direto para o quarto do Diego. Mamãe passava o dia inteiro monitorando sinais vitais, medicações, consultas. E eu era a reserva. A peça de reposição que funcionava perfeitamente
quando necessário. Nunca questionei isso. Cresci achando que todas as famílias tinham essas dinâmicas estranhas. Que era normal uma criança passar mais tempo em hospitais visitando laboratórios do que parquinhos. Que era natural meus pais terem uma pasta médica inteira só sobre mim. Não sobre minha saúde, mas sobre minha compatibilidade com Diego. Na adolescência, quando minhas amigas reclamavam dos irmãos, eu não conseguia entender. Como assim brigar com o irmão? Como assim ter ciúmes? Diego era minha missão de vida. Eu estudava enfermagem porque queria cuidar melhor dele. Escolhi trabalhar em transplante porque queria entender cada detalhe do que acontecia com seu corpo. Minha vida inteira era moldada pela necessidade dele. E vocês sabem o que é mais doloroso? É que eu era feliz, genuinamente feliz, sendo a irmã que salvava. Era minha identidade, meu valor, minha razão de existir. Quando Diego teve uma crise aos meus 22 anos e eu doei células tronco que o tiraram do estado crítico, eu me senti realizada como nunca. Era para isso que eu tinha nascido. Pensava. Os anos foram passando e eu fui me especializando cada vez mais em terapias com células tronco e transplantes. Casei com um colega médico, o Fernando, que admirava minha dedicação familiar. Tivemos 2 filhos, mas sempre com a ressalva de que, se Diego precisasse, eles entenderiam que a tia Helena tinha que partir para mais um procedimento. Diego se casou, teve filhos, levou uma vida relativamente normal, graças às constantes manutenções que eu proporcionava. Ele nunca demonstrava gratidão exagerada menos para ele. Era natural que eu estivesse disponível. Afinal, sempre estive. E eu nunca cobrei isso. Era amor fraternal, eu pensava. O casamento com Fernando durou 15 anos. Ele me deixou em 2018, dizendo que estava cansado de ser o segundo violino numa sinfonia dedicada ao Diego. Na época, achei injusto. Como ele não entendia que família era isso, que amor era dedicação, que meu irmão precisava de mim, depois do divórcio, mergulhei ainda mais no trabalho e nos cuidados com Diego, meus filhos. Já adolescentes, começaram a fazer perguntas estranhas. Mãe, por que você faz isso? Perguntava minha filha Beatriz. O tio Diego nunca fez nada por nós. Eu respondia com o discurso de sempre. Família é assim. Amor é sacrifício. Deus tem planos. Foi em março de 2023, quando Diego precisou de um novo transplante de medula, menos o terceiro da vida dele, que tudo mudou. Eu estava nos preparativos de sempre, exames de compatibilidade, avaliações médicas, quando a secretária da clínica me ligou. Dona Helena, a senhora poderia vir buscar uns documentos antigos do senhor Diego? Estamos digitalizando os arquivos e encontramos uma pasta com o nome da família de vocês. Fui buscar, sem dar muita importância. Era uma pasta amarelada, com documentos dos anos 70 e 80. Imagina só minha surpresa quando
Folheando os papéis no carro, encontrei relatórios médicos datados de 1977, menos um ano antes do meu nascimento. O título do primeiro documento me gelou. Projeto de concepção de doador compatível. Caso Diego Roberto Andrade, minha mão tremeu tanto que quase deixei os papéis caírem. Ali, escrito com a letra técnica que eu conhecia tão bem da medicina, estava todo um planejamento científico para me trazer ao mundo. Não para me trazer como filha, como pessoa, como ser humano, com desejos próprios, mas como solução médica para o problema chamado Diego. O documento seguinte era ainda mais específico. Análise genética dos progenitores. Probabilidade de compatibilidade. Mapas genéticos dos meus pais. Cálculos matemáticos. Percentuais. 97,3% de chance de compatibilidade total. Era como se estivessem calculando a eficiência de uma máquina que ainda nem tinha sido construída. Sentei no carro naquele estacionamento do hospital e li cada página daquele dossiê da minha vida. Havia cronogramas detalhados. Quando tentar engravidar, que exames fazer durante a gestação. Protocolos de parto para garantir a coleta de sangue do cordão umbilical. Meu cordão umbilical tinha sido coletado e armazenado desde o nascimento, não como precaução médica normal, mas como parte de um plano de contingência. O mais chocante era ler as atas das reuniões médicas. Meus pais participavam ativamente das discussões sobre minha produção, porque era isso. Eu não tinha sido concebida. Tinha sido produzida. Havia estudos sobre o momento ideal para os procedimentos de doação, análises sobre como manter minha saúde óptima para garantir que eu fosse uma doadora eficiente a longo prazo. Uma frase me marcou profundamente, escrita pelo próprio punho do meu pai. Helena deverá ser estimulada desde cedo a ver os procedimentos médicos como algo natural e positivo, para facilitar a colaboração futura. Facilitar a colaboração. Eles tinham programado até minha personalidade. Li sobre as sessões de aconselhamento psicológico que meus pais fizeram antes de me conceber, não para lidar com o luto de ter um filho doente, mas para aprender a gerenciar a dinâmica familiar, de forma que a segunda criança se sinta valorizada por seu papel de doadora, sem desenvolver trauma ou resistência. Havia até um cronograma de revelação. Eles pretendiam me contar a verdade quando eu completasse 25 anos, idade considerada psicologicamente madura para compreender e aceitar o propósito da sua existência. Mas algo deu errado no plano deles, porque nunca me contaram. Talvez porque aos 25 anos eu já estava tão integrada ao papel que eles acharam desnecessário, ou talvez porque perceberam que a verdade poderia quebrar a máquina perfeitamente funcionante que eu me tornara. Fiquei 3 horas naquele carro, lendo e relendo cada documento. Havia relatórios médicos meus desde o nascimento, mas não como filha dos Andrade, como doadora designada D2 para o paciente primário P1. Eu tinha um código. Durante 45 anos da minha vida, eu fui uma doadora codificada, que nem sabia que era codificada. As lágrimas vinham e paravam, vinham
e paravam. Não era só tristeza, menos. Era uma confusão total de sentimentos, raiva, alívio, perda, descoberta. Era como se tivessem me contado que eu era adotada, órfã, alienígena, tudo ao mesmo tempo. Minha identidade inteira estava desmoronando ali, no banco do carro, sob a luz amarelada do estacionamento do hospital. O telefone tocou. Era minha mãe. Helena, querida, você já fez os exames para o transplante do Diego? O médico disse que é urgente. A voz dela, sempre doce, sempre preocupada com Diego, me soava diferente agora. Eu conseguia ouvir a engenharia por trás da doçura, a manipulação afetiva disfarçada de amor maternal. Mãe, falei com a voz embargada, preciso conversar com vocês. Claro, filha, mas pode ser depois do transplante? Você sabe como o Diego fica ansioso antes dos procedimentos. Não, mãe, precisa ser agora. Chegando em casa dos meus pais, que na verdade nunca foi bem minha casa, né? Era a casa do Diego onde eu era tolerada. Encontrei a cena de sempre. Mamãe organizando medicações. Papai estudando prontuários médicos. Diego no sofá, assistindo TV. Como se nada demais estivesse acontecendo. Como se, em algumas semanas, uma parte do meu corpo não fosse ser removida para salvar a vida dele. Mais uma vez, coloquei a pasta amarelada em cima da mesa da sala. O barulho seco fez todos olharem. Meu pai empalideceu na hora, menos ele reconheceu os documentos. Minha mãe ficou com aquela expressão de criança pega fazendo travessura. E Diego continuou assistindo TV. Expliquem, foi tudo que consegui dizer. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Papai tirou os óculos, limpou as lentes nervosamente. Mamãe se sentou numa cadeira como se as pernas tivessem falhado. E eu fiquei ali, de pé, esperando que alguém me dissesse que aqueles documentos eram falsos, que era algum mal-entendido que eu estava interpretando errado. Helena, começou meu pai, com aquela voz de médico que explica diagnósticos, você precisa entender o contexto da época. O Diego estava morrendo. Os recursos médicos eram limitados. Nós fizemos o que qualquer pai faria. Qualquer pai concebe um filho para usar como peça de reposição. Não foi assim, disse mamãe, com lágrimas nos olhos. Nós queríamos você. Sempre quisemos uma filha, mas não me quiseram como filha, me quiseram como solução. Diego finalmente se manifestou. Helena, você está dramatizando, você sempre soube que me ajudava. Qual é a diferença agora? A diferença era tudo, era saber que cada eu te amo que eu recebi foi condicionado à minha utilidade médica. Era descobrir que minha personalidade foi moldada artificialmente para facilitar minha exploração. Era entender que eu nunca fui filha. Sempre fui funcionária, mas o que mais me doía era perceber que, no fundo, eles realmente acreditavam que tinham feito a coisa certa. Na cabeça deles, me dar vida menos, mesmo que com propósito específico, era um presente. Eles genuinamente achavam que eu deveria ser grata por existir.
independente do motivo. Vocês me programaram, disse, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Programaram minha personalidade, meus valores, minha profissão, minha vida inteira. Eu nunca tive escolha. Você sempre teve escolha, rebateu papai. Ninguém te obrigou a nada. Era aí que estava a genialidade perversa do plano deles. Eles tinham me condicionado tão perfeitamente que eu escolhia voluntariamente fazer exatamente o que eles queriam. Era livre arbítrio fabricado. Era manipulação disfarçada de amor. Naquela noite, cancelei o transplante. Pela primeira vez em 45 anos, disse não a um pedido médico da família. Diego ficou furioso, meus pais ficaram desesperados. Eu recebi ligações de médicos, tios, primos, todos me pressionando a parar com essa bobagem e pensar no Diego. Mas sabe o que aconteceu? Descobriram outro doador. Em 2 semanas, Diego fez o transplante com medula óssea de um banco de doadores voluntários. Deu tudo certo. Ele ficou bem. O mundo não acabou porque eu disse não. Isso me fez perceber outra verdade dolorosa. Eu não era tão indispensável quanto acreditava. Era conveniente, próxima, gratuita, mas não única. A medicina tinha evoluído muito desde 1978. Havia outras opções, outros tratamentos, outros doadores. Meus pais simplesmente preferiam usar a doadora doméstica que eles tinham criado em casa. As semanas que se seguiram à minha descoberta foram as mais difíceis da minha vida. Não porque eu estava passando por uma crise existencial, embora estivesse, mas porque toda a estrutura familiar que eu conhecia desmoronou. E a culpa, obviamente, recaiu sobre mim. Diego me ligava todos os dias, no início, tentando me convencer a parar com esse drama todo e voltar a ser a irmã de sempre. Quando viu que eu não cederia, partiu para a chantagem emocional. Helena, você vai me deixar morrer por causa de uns papéis velhos? Você sempre foi minha salvadora e agora vai me abandonar? O mais cruel era que ele realmente não entendia por que eu estava chateada. Na cabeça dele, descobrir que eu fui concebida para salvá-lo só confirmava o quanto ele era importante, o quanto nossa família se dedicava a ele. Era quase um motivo de orgulho, não de constrangimento. Minha mãe tentou a abordagem maternal. Chorava ao telefone. Dizia que estava decepcionada comigo, que nunca imaginou que eu seria tão egoísta. Contava para toda a família que eu estava passando por uma fase difícil e que logo voltaria ao normal. Como se ter descoberto que minha vida inteira foi uma mentira fosse TPM prolongada. Meu pai, fiel ao estilo dele, tentou racionalizar tudo. Marcou um almoço comigo para explicar melhor o contexto científico da época. Levou gráficos, estatísticas, estudos médicos. Mostrou como a medicina dos anos 70 era limitada. Como eles tomaram a decisão mais lógica possível, como eu deveria me sentir especial,
Por ter sido planejada com tanto cuidado, Helena, disse ele, cortando o salmão com a precisão de cirurgião. Você está vendo isso de forma muito emocional. Vamos aos fatos. Você existe. Diego existe. Vocês são irmãos que se ajudam. Qual é exatamente o problema? O problema, tentei explicar, era que eu nunca tive a chance de descobrir quem eu era além de doadora. Nunca pude escolher uma profissão que não fosse relacionada à saúde do Diego. Nunca pude formar uma família que não orbitasse ao redor das necessidades dele. Nunca pude ser só Helena, sem sobrenome, sem função, sem propósito pré-determinado. Mas ele não conseguia compreender. Para a geração dos meus pais, especialmente para médicos daquela época, o pragmatismo superava tudo. Eles realmente achavam que tinham sido inteligentes, eficientes, amorosos, até tinham resolvido 2 problemas de uma vez: salvar Diego e me dar vida. Era win-win na cabeça dele. O isolamento social foi o mais difícil de suportar. Nossa família era muito unida menos, obviamente, né? Éramos todos unidos pelo propósito comum de manter Diego vivo. Quando questionei esse propósito, automaticamente me tornei persona non grata. Almoços de domingo cancelados, aniversários sem convite, WhatsApp da família que de repente ficou silencioso. Meus filhos Beatriz e Rafael, que na época tinham 20 e 22 anos, ficaram divididos. Beatriz me apoiou desde o início. Mãe, eu sempre achei estranha essa obsessão da família com o tio Diego. Agora faz sentido. Mas Rafael, que tinha uma relação próxima com o pai e sempre foi mais tradicionalista, ficou do lado dos avós. Mãe, você está exagerando. Todo mundo tem problemas de família. Pelo menos você salvou vidas. Salvar vidas. Essa frase me perseguia, porque era verdade, né? Eu tinha salvado Diego várias vezes. Tinha sido útil. Tinha cumprido meu propósito. Por que eu não conseguia me sentir orgulhosa disso? A terapia foi fundamental nesse período. Encontrei uma psicóloga especializada em traumas familiares, a doutora Sandra, que me ajudou a entender que minha raiva não era direcionada ao fato de ter ajudado Diego, mas ao fato de nunca ter tido escolha. O problema não era ter sido doadora menos. O problema era ter sido programada para ser doadora sem saber. Helena, ela me disse numa sessão que mudou minha perspectiva. Você está de luto, está chorando a morte da Helena que você acreditava ser. É normal, é necessário, mas agora você tem uma oportunidade única. Pode escolher quem quer ser daqui para frente. Escolher palavra simples, mas revolucionária para mim. Aos 45 anos, pela primeira vez na vida, eu podia escolher. Não precisava ser enfermeira especializada em transplantes. Podia ser qualquer coisa. Não precisava morar em São Paulo, perto da família,
menos podia morar em qualquer lugar. Não precisava manter contato com Diego. Podia cortar relações se quisesse. A sensação era aterrorizante e libertadora ao mesmo tempo. É como sair de uma prisão depois de décadas. Você sabe que está livre, mas não lembra mais como é viver fora. Comecei pequeno, mudei de especialidade no hospital, saí dos transplantes e fui para a obstetrícia. Queria acompanhar vidas chegando ao mundo por amor, não por necessidade. A ironia não passou despercebida. Menos deixei de cuidar de quem precisava de doações para cuidar de quem acabara de nascer. Mudei de apartamento. Saí daquele bairro onde toda esquina me lembrava de algum hospital, alguma consulta, alguma correria médica, por causa do Diego. Fui para uma região mais boêmia, cheia de teatros e cafés, lugares onde ninguém me conhecia como a irmã do Diego. E, pela primeira vez na vida, comecei a fazer coisas só porque eu queria. Aprendi a tocar piano, sempre quis, mas nunca tinha tempo, porque as emergências do Diego sempre apareciam. Voltei a estudar. Fiz uma pós-graduação em psicologia perinatal. Viajei sozinha para a Europa, coisa que minha família sempre achou egoísmo, porque e se Diego precisasse de mim? Diego precisou várias vezes e eu não fui. E ele não morreu. Conseguiu outros doadores, outros tratamentos, outros suportes. A família se reorganizou sem mim. Minha mãe começou a fazer os exames de compatibilidade que sempre foram meus. Meu pai acionou a rede médica dele para encontrar alternativas. Primos distantes descobriram que também podiam ajudar. O mundo continuou girando sem a Helena doadora. E isso, paradoxalmente, me deu a liberdade para descobrir quem era a Helena pessoa. Não vou romantizar esse processo, porque foi doloroso. Houve noites em que eu me sentia culpada, egoísta, desnaturada. Houve momentos em que eu quase corri de volta para o hospital quando soube que Diego estava em estado crítico. A programação de 45 anos não se desfaz da noite para o dia, mas havia também uma sensação inédita de leveza, de acordar de manhã e não verificar imediatamente se tinha alguma mensagem urgente da família, de fazer planos para o fim de semana sem deixar espaço para emergências médicas, de conversar com pessoas sobre coisas que não fossem saúde, medicina, transplantes. Foi nessa época que conheci o Jorge. Ele era professor de literatura aposentado, viúvo, sem parentes doentes que precisassem de salvamento constante. Nossos encontros eram sobre livros, filmes, viagens que queríamos fazer. Ele não me via como doadora de nada, menos apenas como Helena, uma mulher interessante de 46 anos que estava redescobrindo quem era. Você fala pouco sobre sua família, ele observou numa tarde em que caminhávamos no parque. Estou aprendendo a existir fora dela, respondi. E era verdade. Pela primeira vez, eu estava construindo
uma identidade que não dependia dos outros, que não estava a serviço de ninguém. Era assustador e maravilhoso. 2 anos se passaram desde a descoberta dos documentos. 2 anos de terapia intensiva, de reconstrução pessoal, de enfrentamento familiar. E foi quando pensei que finalmente tinha encontrado algum equilíbrio que Diego apareceu na minha porta. Era uma quinta-feira de manhã. Eu estava tomando café da manhã com Jorge e preparando para ir trabalhar, quando a campainha tocou. Abri a porta. E lá estava ele, magro, pálido, com aquela cara de quem não estava bem. Meu coração disparou automaticamente, reflexo condicionado de décadas. Oi, Helena, disse com a voz fraca. Posso entrar? Jorge discretamente se despediu e saiu para nos dar privacidade. Diego se sentou no meu sofá, o mesmo sofá onde eu tinha começado a ler livros por prazer, não por obrigação acadêmica menos, e ficou alguns minutos em silêncio. Estou com metástase no fígado, disse finalmente. Os médicos dizem que preciso de um transplante urgente. Não encontraram doador compatível no Banco Nacional. Meu corpo inteiro gelou. Era um momento que eu sabia que chegaria algum dia. A prova final da minha nova identidade. E você veio até aqui para te pedir desculpas. Essa eu não esperava. Diego começou a chorar. Não aquele choro manipulativo que eu conhecia da infância dele, quando queria alguma coisa. Era um choro de quem estava realmente quebrado. Helena, eu nunca pensei sobre como você se sentia. Para mim, você sempre foi, sei lá, parte da solução. Como um médico. Como um remédio. Nunca parei para pensar que você era uma pessoa com vontades próprias. Ele contou que, depois que eu saí de cena, a família teve que se reorganizar completamente. Minha mãe, que nunca tinha lidado diretamente com as questões médicas dele, entrou em pânico várias vezes. Meu pai, acostumado a ter uma reserva em casa, descobriu como era difícil depender de estranhos, de bancos de doadores, de filas de espera. Eles sempre falavam de você como se fosse um anjo da guarda enviado por Deus. Eu comprei essa história, nunca questionei se era justo contigo. Diego me contou também sobre a terapia que começou a fazer, ironicamente. Indicação da mesma doutora Sandra que me acompanhava. Ele estava aprendendo a lidar com a culpa de ter sido o filho que destruiu a família sem saber, como ele mesmo disse. Eu descobri que também fui vítima dessa situação. Não da mesma forma que você, mas fui. Cresci acreditando que minha vida valia mais que a sua, porque vocês todos se sacrificavam por mim. Isso criou um peso que eu carrego até hoje. Foi estranho ouvir isso dele. Durante a vida toda, eu o via como o privilegiado, o centro das atenções, aquele por quem todos se doavam. Nunca pensei que ele também carregasse algum tipo de culpa ou trauma. Quando você sumiu da nossa vida, eu entrei em pânico, não porque estava sem doadora, menos a essa altura. Eu já sabia que existiam outras opções, mas porque percebi que nunca tinha te visto
como irmã de verdade. Você era um recurso. E isso é terrível. A conversa se estendeu por horas. Diego me contou sobre os ataques de ansiedade que passou a ter quando percebeu que dependia emocionalmente de mim de uma forma doentia. Como ele se sentia um monstro por nunca ter questionado por que eu estava sempre disponível. Como ele descobriu que nem sabia quais eram meus sonhos, meus medos, minha comida favorita. Helena, eu não vim aqui te pedir para ser minha doadora. Mais uma vez, vim te pedir perdão e vim te dizer que, se eu morrer, pelo menos vou morrer sabendo que você está livre para viver a sua vida. Isso me quebrou completamente. Não porque senti pena dele, mas porque finalmente ouvi de Diego o reconhecimento da minha humanidade. Pela primeira vez na vida, ele me via como pessoa, não como função. Diego disse, segurando a mão dele. Eu perdoo você, mas mais importante, eu perdoo a mim mesma. Por ter demorado tanto para questionar, por ter aceitado ser programada, por ter vivido 45 anos no automático. Você vai me ajudar então? Não da forma que você espera. E foi assim que tomei uma decisão que mudou não só minha vida, mas toda a dinâmica familiar. Eu ofereci a Diego algo que ele nunca tinha recebido da nossa família. Suporte emocional real, sem contrapartida médica. Eu vou te acompanhar nesse processo como irmã, não como doadora. Vou te ajudar a encontrar outras opções. Vou estar presente nas consultas se você quiser. Vou te dar o suporte que você precisa, mas não vou mais sacrificar meu corpo. Diego ficou em silêncio por alguns minutos. Depois sorriu, um sorriso que eu nunca tinha visto nele. Genuíno, sem manipulação, sem expectativas. Sabe de uma coisa, Helena? Acho que essa é a primeira vez que você está sendo honesta comigo. E a primeira vez que eu quero sua presença, não sua medula. Os meses que se seguiram foram uma mistura de aprendizado e reconciliação. Diego realmente não encontrou doador compatível no Banco Nacional, mas os médicos conseguiram um tratamento experimental que reduziu significativamente os tumores. Não era cura, mas era vida com qualidade. Eu acompanhei em várias consultas, dessa vez sentada ao lado dele como irmã, não deitada numa maca ao lado. Foi estranho, no início menos. Nossa dinâmica tinha que ser completamente reconstruída. Mas foi libertador também. Você sabia que eu sempre quis ser músico? Ele me perguntou numa dessas tardes no hospital, esperando os resultados de um exame. Sério, nunca soube disso. Pois é, nunca falei porque achei que não era importante. Minha função era ser doente, não ter sonhos. Foi aí que percebi que o plano dos nossos pais tinha vitimado os dois. Eu fui programada para ser doadora. Ele foi programado para ser paciente. Nenhum de nós teve permissão para ser apenas humano. Começamos a ter conversas de irmãos de verdade. Descobri que Diego odiava matemática, adorava filmes de terror
e sempre teve inveja da minha liberdade para sair de casa. Ele descobriu que eu sonhava em morar no interior, que tinha pavor de avião, mas sempre quis conhecer o mundo, que minha música favorita era bossa nova. Imagina se tivéssemos crescido como irmãos normais, disse ele numa tarde. Teríamos brigado muito mais, respondi, rindo. Teríamos nos amado muito mais também. A reconciliação com meus pais foi mais complexa. Eles nunca entenderam completamente por que eu tinha me afastado, mesmo depois de todas as explicações. Para eles, eu continuava sendo a filha ingrata que abandonou a família no momento de maior necessidade. Minha mãe, especialmente, tinha dificuldade para aceitar minha nova postura. Helena, eu não entendo. Você sempre foi tão amorosa, tão dedicada. O que aconteceu com você? Mãe, eu descobri quem eu sou além do amor e da dedicação. Mas família é isso, filha. É se sacrificar pelos que amamos. Família também é respeitar a individualidade de cada um. É permitir que as pessoas sejam felizes, sendo elas mesmas. Meu pai, com o tempo, começou a demonstrar algo parecido com arrependimento. Nunca pediu desculpas explicitamente, menos acho que sua geração de médico não é muito boa nisso, mas começou a fazer perguntas sobre minha vida, que não eram relacionadas à saúde do Diego. Como estão as coisas no trabalho? Perguntou numa visita. Está perguntando sobre obstetrícia ou sobre transplante? Respondi, ainda desconfiada. Sobre você, Helena. Sobre como você está. Pequenos passos. Mas passos. A maior surpresa foi que nossa família, forçada a lidar com a situação sem me ter como garantia médica, se tornou mais funcional. Minha mãe aprendeu a navegar o sistema de saúde sozinha e descobriu que era mais capaz do que imaginava. Meu pai começou a enxergar Diego como filho, não como paciente. Diego desenvolveu independência emocional que nunca tinha tido. Sabe de uma coisa engraçada? Comentou Jorge numa noite. Quando eu contava sobre a evolução da família, você saindo daquela dinâmica doentia, talvez tenha salvado todos eles, não apenas você. Ele tinha razão ao me recusar a continuar sendo a doadora automática. Forcei todo mundo a crescer, a se adaptar, a encontrar outras formas de amor que não fossem baseadas em sacrifício. Meus filhos também passaram por um processo de entendimento. Rafael, que inicialmente me criticou, com o tempo começou a ver os benefícios da minha decisão. Mãe, você está muito mais leve agora, mais feliz. Beatriz, que sempre me apoiou, se tornou minha maior confidente. Você me ensinou que amor próprio não é egoísmo, disse ela, que cuidar de si mesma é a base para conseguir cuidar dos outros de forma saudável. E Jorge foi a surpresa mais linda dessa fase da minha vida. Um amor que não precisava de mim para nada além da minha companhia, que não me via como solução para problema algum, apenas como mulher interessante com quem queria dividir experiência.
O que mais te atrai em mim? Perguntei numa noite, ainda insegura sobre meu valor, além da utilidade média. Sua risada respondeu sem hesitar. E a forma como você olha o mundo agora, como se estivesse descobrindo tudo pela primeira vez. Era verdade. Aos 47 anos, eu estava tendo minha primeira adolescência emocional, descobrindo quem eu era, o que gostava, como queria viver. Era aterrorizante e maravilhoso. Hoje, aos 67 anos, olho para trás e vejo uma vida dividida em duas partes muito distintas. A Helena doadora, que viveu 45 anos numa prisão dourada, sem saber que estava presa, e a Helena pessoa que há 22 anos descobriu o que significa fazer escolhas próprias. Diego está vivo e bem, graças a tratamentos médicos que não dependem mais de mim. Ele se casou novamente, menos a primeira esposa. Não aguentou a pressão de viver com alguém que poderia precisar de cuidados constantes. Tem uma filha linda e, acreditem, está fazendo um curso de música online. Nunca é tarde para realizar sonhos adiados. Meus pais envelheceram e, ironicamente, agora sou eu quem os acompanha nos médicos, não como doadora, mas como filha. A diferença é sutil, mas fundamental. Agora eu escolho ajudar. Não sou programada para isso. Casei com o Jorge há 5 anos, numa cerimônia pequena, onde Diego tocou violão, menos mal, mas com o coração. Foi a primeira vez que ele fez algo para mim, não o contrário. Chorei durante a música inteira. Trabalho meio período na maternidade e meio período como consultora em bioética hospitalar. Uso minha experiência para ajudar famílias que enfrentam dilemas médicos complexos, especialmente aquelas que estão considerando ter filhos com propósitos médicos específicos. Não é errado querer salvar um filho, digo para esses pais desesperados, mas é importante que todos os filhos sejam amados por quem são, não pelo que podem oferecer. Escrevo também. Publiquei um livro sobre minha experiência, que se tornou referência na área de bioética familiar. Recebo cartas de pessoas do mundo todo contando histórias similares. Aparentemente, há muitas Helenas por aí. A pergunta que mais me fazem é: você se arrepende de ter salvado seu irmão tantas vezes? E a resposta é sempre não. Não me arrependo de ter salvado Diego. Me arrependo de ter demorado tanto para salvar a mim mesma. O que aprendi nessa jornada é que amor verdadeiro não é sacrifício incondicional. Amor verdadeiro inclui limites saudáveis, respeito mútuo e reconhecimento da humanidade de cada pessoa. Meus pais me amavam à maneira deles, mas confundiram amor com utilidade. Diego e eu hoje temos uma relação de irmãos reais. Brigamos, discordamos, nos apoiamos, rimos junto. Ele me liga quando tá ansioso. Eu ligo quando preciso de conselhos práticos. Ele desenvolveu uma habilidade surpreendente para a organização doméstica durante os anos de convalescência. Helena, ele me disse no meu aniversário de 67 anos,
Obrigado por ter me ensinado que podemos nos amar de forma saudável. Obrigada por ter aprendido a lição. Respondi. Vocês que estão me ouvindo se identificaram com alguma parte dessa história? Quantos de vocês vivem vidas programadas por outros, sendo úteis para todo mundo, menos para si mesmos? Quantos estão presos em dinâmicas familiares tóxicas disfarçadas de amor? Não estou dizendo para abandonarem as famílias de vocês. Estou dizendo para questionarem se a forma como vocês amam e são amados é realmente saudável. Se vocês têm permissão para existir além da sua utilidade para os outros, às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer é dizer não. Às vezes, salvar os outros significa primeiro nos salvarmos. Às vezes, quebrar uma dinâmica doentia é o que permite que relacionamentos verdadeiros floresçam. Eu levei 45 anos para descobrir isso. Vocês não precisam levar tanto tempo. E se alguém da família de vocês está doente e precisa de ajuda, podem ajudar. Mas ajudem como escolha consciente, não como programação. Ajudem mantendo sua identidade, seus sonhos, seus limites. Ajudem de forma que todos continuem sendo humanos, não apenas funções, porque no final das contas, meus queridos, nós não nascemos para ser peças de reposição na vida de ninguém. Nascemos para ser pessoas completas, com direito à felicidade, aos sonhos e a liberdade de escolher como queremos amar e ser amados. Essa é minha história. Uma história sobre descobrir que é possível salvar vidas sem perder a própria. Que é possível amar profundamente, mantendo limites saudáveis. Que nunca é tarde para descobrir quem realmente somos quando tiramos todas as máscaras e programações. E vocês? Quem são vocês quando ninguém está precisando de nada de vocês? Pensem nisso. E se precisarem conversar sobre isso, minha caixa de comentários está sempre aberta. Às vezes, contar nossa história é o primeiro passo para mudá-la.